Ouvir um Eu Te Amo é bom, mas você já ouviu isso daqui? Bom, eu sou o Gabriel, não o Tolote, o Vitor, Gabriel Vitor, da melhor turma, primeiro EDF, ou melhor, primeiro Edificações. Meu RM é 49542. Esse meu trabalho de física é sobre ninguém menos do que Louis Pasteur. Já deve ter visto que eu vou tentar deixar o trabalho um pouco mais divertido, a não ser que eu desista disso e coloque apenas imagens de micóbria. É isso. Espero que goste. Louis Pasteur foi um grande químico e bacteriologista de sua época, nascido em 27 de dezembro de 1822 na França. Com seus estudos, foi capaz de mudar a forma de combate a infecções e é impossível falar dele sem citar o processo de pasteurização criado em 1862. Esse processo consiste basicamente no aquecimento do alimento a uma determinada temperatura por determinado tempo. E depois que o alimento é resfriado a uma temperatura inferior a de antes, de forma a eliminar os micro-organismos ali presentes. Agora, deixando todas as brincadeiras de lado, dos 5 filhos de Louis Pasteur, apenas 2 chegaram a fases adultas. Os outros 3 morreram muito jovens por causa da febre tifoide. Desde então, ele dedicou seus estudos a micro-organismos, a fim de evitar mortes como a de seus filhos e outras mortes causadas por infecção, como o caso da doença chamada febre de parto, que basicamente acontecia porque os médicos não lavavam suas mãos e não perdiam seus equipamentos antes dos partos. Para ter uma noção, 3 a cada 10 mulheres morriam apenas na capital francesa. Eram 20.000 mortes por ano. A OMS, em 2015, publicou um artigo dizendo que 130 milhões de mulheres dão luz anualmente. Segundo minhas contas, dividindo isso por 10 e depois multiplicando por 10, 39 milhões de mulheres morreriam de febre de parto se Pasteur não tivesse intervido com seus métodos e provado que as bactérias, na verdade, não são uma consequência da doença, e sim são a causa dela. Enfim, Louis Pasteur começou a ser acusado injustamente de ser uma ameaça para a medicina da França, por conta de uma carta em que ele declarava a culpa da febre de parto ser dos médicos que não lavavam suas mãos e não higienizavam seus instrumentos. E inclusive um doutor foi assassinado por conta dessa história. Depois que sua teoria começou a se espalhar por toda a França, ele foi convidado por Napoleão III para ir ao castelo, onde foi humilhado por médicos e cirurgiões. Ele tentou alertar ao imperador que a irmã da imperatriz morreria se o parto fosse feito sem os devidos preparos, mas o rei mandou ele calar a boca e um tempo depois ela acabou morrendo de febre de parto. No mesmo dia em que ele visitou o castelo, ao chegar em sua casa, ele informou sua esposa de que eles e seus filhos iriam se mudar da capital da França. Alguns anos depois, em 1870, durante a Guerra Franco-Prussiana, os homens continuavam lutando entre si e matando um ao outro, enquanto Pasteur ainda lutava contra os micróbios e seus mistérios. A guerra durou até 10 de maio de 1871. Em 1871, Adolf Thiers assumiu a liderança da França. Após o término da guerra, uma nova praga chamada antraz começou a contaminar muitos gados da França, até que chegou ao nível em que todas as fazendas francesas estavam contaminadas. Porém, um boato chegou ao atual presidente francês. O boato dizia que em uma província do distrito de Arbois, na França, alguns animais não estavam doentes. Na verdade, a maioria estavam saudáveis. Após isso, o presidente francês mandou que os representantes do conselho fossem dar uma olhada nessa província. Chegando lá, ficaram sabendo que um homem estava oferecendo vacinas
para os animais ainda saudáveis para com que eles não contraíssem a doença e morressem assim como os outros. Após saberem disso, logo pediram para ver quem era esse homem, e para surpresa de todos, esse homem era Louis Pasteur. O jovem Jean Martel aceitou escutar as teorias de Louis Pasteur. Porém, o cirurgião renomado francês Charbonnet se recusou e foi embora logo em seguida de carruagem. Eu vou deixar que a cena do filme, a história de Louis Pasteur, explique o que foi dito pelo Louis Pasteur ao jovem Jean. This should be of interest to you. I have here the complete life history of the anthrax bacillus in a form which even the layman can understand. For example, this slide reveals a number of dormant germs, or spores as we call them, which are found in the grass and soil wherever diseased animals have been buried. In this state, the germ hibernates, so to speak, the way a caterpillar does in a cocoon, and may remain inanimate for years. But the moment these germs find themselves in a favorable medium, such as the warm blood of a sheep, they immediately change form and grow into long rods, like this. Amazing! Let us now look at the blood of a healthy animal, before any germs have entered it. Those are living blood cells as we find them in a normal, healthy sheep. How do the spores get into the bloodstream? They're swallowed with the grass that the creature eats. But soon we find that the spores have changed into fully developed germs, deadly and prolific. Here we have the blood of a sick animal, this time with the anthrax bacillus present. Note the rods that occur among the cells. Those are the culprits we're fighting. At this stage, the animal is doomed to die. Como foi possível ver, Louis Pasteur tinha todas as provas para incriminar os médicos e cirurgiões por doenças infecciosas após parto, mas mesmo assim recusavam acreditar nele. Então, foi chamado um conselho para decidir se ouviriam suas teorias ou não, se acreditariam que realmente é a vacina que mantém os animais a salvo ou se o campo realmente tem uma espécie de imunidade. No caso, o campo seria Arbois. Bom, tinha muita opressão a respeito da teoria de Louis Pasteur. Porém, um inimigo de Louis Pasteur, assim por dizer, sugeriu que levassem 50 ovelhas ao seu laboratório, onde iriam aplicar doses da doença, sendo que metade das ovelhas, ou seja, 25, receberiam a vacina de Louis Pasteur e a outra metade não receberia. A princípio, todos acharam que ele não aceitaria isso, até porque era uma loucura, mas lá do fundo do conselho ele gritou que aceitaria isso. Após discutir os termos, fizeram o que foi planejado. E depois de algum tempo, para dar o tempo suficiente para a bactéria conseguir fazer o que ela faria, foram ver como estavam as ovelhas. Ao chegar nas ovelhas que estavam sem a vacina, todas as 25 estavam mortas. E quando chegaram nas que estavam com a vacina, para surpresa de todos, menos de Louis Pasteur e do jovem Jean, todas as ovelhas ainda estavam vivas, como se nunca tivesse acontecido nada com elas. Depois disso, muitos médicos e cirurgiões começaram a pedir desculpa pela forma que trataram os estudos de Louis Pasteur. Mas o mais importante é que ele ganhou seu próprio laboratório com seus próprios funcionários. Com o tempo, Louis Pasteur começou a estudar a hidrofobia, popularmente conhecida como raiva. Era uma doença muito perigosa em sua época, e ele sabia que também tinha causa de micróbios, então queria descobrir uma forma de curar isso ou apenas uma vacina. Porém, ele estava sem sucesso algum, até que Louis Pasteur percebeu que quando deixa alguma doença que vem de alguma bactéria parada por muito tempo, essa doença perde uma parcela de seu efeito ou totalmente. Ao lembrar disso, ele percebeu que ao injetar pequenas doses
de doenças que já estavam desgastadas, a doença não seria tão forte quanto a outra e provavelmente os anticorpos conseguiriam combater antes mesmo da doença conseguir matar a pessoa. Então, ele começou a dar pequenas doses já fracas para cachorros, como uma experiência. Até que chegou o ponto de que quando ele deu a dose totalmente forte, essa dose não fez nada contra o cachorro, pois o cachorro já tinha desenvolvido totalmente o sistema imunológico contra a raiva. Alguns dias depois do sucesso de Louis Pasteur, 2 pais batem em sua porta dizendo que seu filho foi contaminado com a raiva. Louis Pasteur não sabia exatamente se deveria ou não deveria ajudar, já que se ele matasse a criança, ele poderia até mesmo ser preso. Apesar de todo o medo que estava sentindo, Louis Pasteur aceitou ajudar a criança. E com o tempo, a criança foi ficando melhor e Louis Pasteur se tornou o inventor da primeira cura antirrábica. Se você chegou até aqui, muito obrigado por ver o vídeo todo. E agora, para finalizar, fiquem com a música que eu separei, que me lembrou o Louis Pasteur. Obrigado. Meu que me é mais cara, se quiser uma aula liga pro Biel.